ECG prático da monitorização à conduta da doutor triagem. Eu sou o professor Valber Frazão e hoje nós vamos falar sobre o módulo 2, monitor multiparamétrico. Nesse módulo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o monitor em geral, os princípios básicos, as primeiras derivações de ECG, o plano frontal, a monitorização de ECG, cabos de 3 e 5 vias, o plano horizontal, a monitorização de ECG, derivações precordiais, topografia do coração, análise topográfica das manifestações isquêmicas ao ECG, falhas na monitorização. Vamos deixar também uma simulação de ajustes no monitor. Então tá aí o monitor, o famoso monitor, que tem vários nomes, né? Antes era chamado de monitor cardíaco, que só via praticamente derivações relacionadas à parte cardíaca, e hoje nós estamos vendo que ele tem um conjunto, que vocês focassem um pouco aqui nesse monitor, que está conectado duas derivações, tanto a derivação D2 e a D1, que nós vamos falar daqui a pouco. Os monitores multiparamétricos, com o avanço do tempo, né, ele também tem dois nomes, monitor multiparâmetro ou multiparamétrico. Todos esses dois nomes estão corretos para fazer uma aquisição ou falar sobre o equipamento, tá ok? Nós estamos vendo aqui que, além da visualização dos dados que eles fornecem, né, eles vêm também com acessórios, né? E os acessórios que esses equipamentos vêm, eles têm cabos tanto de 3 como também de 5 vias, tá? Aqui está um exemplo de um cabo de 5 vias do padrão AHA. Comecem a memorizar esse nome, padrão ou rótulo AHA, e no padrão ou rótulo IEC. Ou seja, eles têm diferença de cores e, se forem posicionados errados, vão dar falso diagnóstico, tá ok? Então, é muito importante entender isso. Vocês estão vendo que nessa tela aqui, desse monitor, nós estamos vendo não só os dados numéricos, mas nós estamos vendo nesse modo que foi escolhido, né? Que é um modo cascata. O que é o modo cascata? É um modo que você vê todo o plano frontal associado à derivação V ou derivação C, tá? Que é uma derivação que vai analisar a parte precordial, ok? Aqui nós estamos vendo um cabo de 3 vias, tá? Então, tanto tem cabo de 5 como de 3 vias pelo rótulo AHA e o rótulo IEC, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso também. O que é que tem de limitação entre o cabo 3 vias e o cabo 5 vias? É que o cabo 3 vias, ele vai ver somente as derivações bipolares do plano frontal. D1, D2, D3, ok? Quando eu colocar um cabo de 5 vias, que na verdade é um cabo de 4 vias, um cabo, um fio a mais, um cabo a mais, para ver a parte precordial. Então a gente vai passar a ver o plano frontal completo e mais algo do plano horizontal ou precordial, ok? Aqui a gente vai ver, nessa imagem, um monitor que está na derivação D2. O que a gente está observando aqui? Estamos observando números, gráficos, né? Bastante desses gráficos aqui. E aí a gente está vendo, basicamente, situações que todos têm que estar ligados. Então, vou dar uma dica aqui em relação a cores. Então, observem que a cor que está aparecendo nesse momento aí, no traçado de ECG, é uma cor verde. E a cor, numericamente, que está aparecendo aqui ao lado, é a cor verde também. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o verde, tá? Então, isso representa que o aparelho está medindo uma frequência em cada uma desses dados eletrocardiográficos, e essa frequência ele está dizendo que é de 60, ok? Então, aqui ele está falando de 60. Daqui a pouco a gente vai se detalhar. E estamos vendo aqui a imagem eletrocardiográfica de ondas que nós falamos no módulo passado.
Então, nós sabemos que antes do QRS temos a onda P, depois do QRS temos a onda T. Mas olha o que está sinalizado aqui. Vocês estão notando que a onda T, ela normalmente é maior do que a onda P. Eu vou chamar P de pato, T de tatu. Então, o que tem de interessante aqui? Nós estamos vendo ondas do QRS, as ondas R positivas do QRS, e estamos notando que essas ondas R, elas estão simétricas, ou seja, elas têm a mesma distância entre um e outro, daqui para cá principalmente, e nós estamos vendo aqui que tem entre dois QRS, nós temos uma onda T e uma onda P de pato, ok? Então, isso demonstra que, em primeiro lugar, né, é um bom sinal. Eu tenho um ritmo regular, presença de onda P, né? Então, aparentemente, eu tenho um ritmo sinusal com uma frequência de 60. Daqui a pouco vamos diferenciar alguns nomes. Aqui na parte azul, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um outro gráfico aqui com 2, 3 dados numéricos. Nós estamos vendo o gráfico que é o gráfico de oximetria de pulso. Então, agora é um sensor de dedo ou de orelha que está conectado ao paciente e eu estou vendo números. Eu estou vendo o número 98, que representa a saturação parcial de oxigênio dele. Estou vendo um número 60, que representa a frequência de pulsação que está chegando no sensor do oxímetro. Estou vendo um outro dado, 2.1, que é exatamente um índice que é medido de percussão periférica, tá? E por último, eu estou vendo um gráfico que a gente vai chamar de curva pletismográfica. Estamos vendo também outros dados numéricos, como esse dado aqui, 40, da cor branca, 15 na cor branca e um gráfico branco, né? Então, aparentemente, eu estou vendo aqui o quê? Eu estou vendo a área de gás carbônico. Então, cada expiração que o paciente faz, seja ela através de uma via aérea avançada, um tubo endotraqueal, né, uma via aérea definitiva, né, ou até por adaptações que os anestesiologistas fazem com cateteres de oxigênio, durante cada expiração, o equipamento identifica o EtCO2, que é o gás carbônico expirado durante a ventilação natural do paciente ou com o suporte mecânico, tá? Então, aqui eu estou vendo que ele está medindo 40. Então, esse 40 é medido em pressão. Então, isso é a pressão parcial de gás carbônico expirado. A gente sabe que varia 35 e 45, né? Em geral, e ele está medindo 40. E aqui, cada ventilação que ele faz também identifica, né, através da via aérea, a frequência ventilatória dele, ok? Temos outros dados, como pressão sistólica, diastólica, pressão arterial média, né? Temperatura do paciente. Então, o monitor multiparamétrico, ele não só serve para monitorização não invasiva, mas também ele pode ser útil em monitorização invasiva. Por exemplo, uma pressão arterial invasiva. Então, eu preciso colocar um cateter na artéria, utilizar um equipamento que possa mensurar, né, essa pressão, e aí programa o equipamento para analisar também a pressão arterial invasiva e outros métodos invasivos que possam existir. Os monitores também mais modernos vêm com esse tipo de condições de ser mensurado. Ok? Bom, vamos agora ver aquela mesma tela, a oximetria de pulso. Então, primeiro vamos ver que está medindo uma saturação de 98%. O que é normal? O que é normal no indivíduo que não tem doença pulmonar obstrutiva crônica é ter uma saturação em torno de 95% a 100%. Então, isso foi medido como? A maioria das pessoas saudáveis, quando vai medir, elas estão medindo entre 95% e 100%. Quando nós vamos mensurar pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, foi identificado que a média que é identificada nesse perfil de paciente é de 88% a 92%. A leitura desses sensores, desses oxímetros, elas podem ter
uma falha para -2 ou para +2 de erro. Chamamos a atenção em que aqui? Então, na área de monitorização, quando você, por exemplo, mesmo achando normal 95 a 100%, então deve-se evitar o quê? Pacientes coronariopatas, pacientes que têm, por exemplo, angina, crise de angina instável, ou que chegam no pronto atendimento com a suspeita de síndrome coronariana aguda, esses pacientes eles não devem receber oxigênio desnecessário. Então, se ele está saturando, por exemplo, 94%, que fugiria da normalidade, e ele não está em sofrimento respiratório, sem broncoespasmo, é um paciente que não se deve ofertar oxigênio para esse paciente, ok? Então, são pacientes que normalmente os hospitais de cardiologia utilizam um padrão de 92 a 96% de limiar de normal. Então, nesse caso, se ele está com 94%, por exemplo, eu não vou ofertar oxigênio para ele. O que isso vai acontecer? Se a gente oferta oxigênio desnecessário nesses pacientes que estão com sofrimento nas coronárias, né, obstrução, vasoespasmo, etc., né? Então, nesse caso, vai ocorrer o quê? Quando eu aumento a saturação desse paciente, né, desnecessariamente, ofertando a suplementação de oxigênio, eu causo uma vasoconstricção coronariana. E é o que nós não queremos. Nós queremos, ao contrário, dilatar mais essas coronárias, por isso que é prescrito medicações que são vasodilatadores diretamente coronários, né, como os nitratos, por exemplo, né? E aí o que se quer é que melhor haja perfusão e não vasoconstrição, tá ok? Nos casos de DPOC, se eu vou ofertar muito oxigênio para esse paciente, eu posso também causar um dano secundário. Eles são retentores de CO2 naturalmente e eles sobrevivem bem com baixa concentração, tá ok? Eu posso alterar neurologicamente, inclusive, a frequência ventilatória desses pacientes. Qual é o risco, então, de um paciente quando ele está com problemas de baixa saturação de oxigênio? Na maioria dos estudos, eles mostram que o indivíduo ele pode suportar até 89%, ou seja, ele não sendo DPOC, ele suporta em torno de 90% e 89%, ele consegue suportar sem ter um dano imediato. Obviamente tem exceções na pediatria, né, na neonatologia, então indivíduos muito pequenos, mas adolescentes e adultos, normalmente eles podem ainda suportar tudo isso, tá? Por isso que o protocolo de síndrome coronariana aguda, a gente só oferta oxigênio suplementar quando tem uma saturação menor que 90%, tá ok? Índice de perfusão. Então, o índice de perfusão periférica, né, está marcando aqui 2,1, tá? Então, qual é a variação desse índice? Por que ele é importante? Então, a variação dele é em torno de 1,4 a 3,9, são os dados mínimos, tá? Até 10 ou mais. Qual a importância disso? É que quando eu tenho um paciente que tem um dado mostrando menor que 0,6 a 0,2, das duas, tá? Ou esse paciente está muito mal perfundido, seja por vasoconstricção, por baixa temperatura no corpo, esse paciente pode estar com um choque hipovolêmico, um choque circulatório grave, né? Obviamente, temos sempre que associar com a clínica do paciente, né? E esses pacientes não devem estar com esse padrão baixo, porque isso tem que ter correção, seja com suplementação de oxigênio ou também com correção, né, do quadro dele de choque, tá? Então, tem que estar observando muito isso, ok? Porém, pode acontecer que ele clinicamente esteja estável, né? E a causa é muito localizada naquela pulsação local, por exemplo, uma vasoconstricção por baixa temperatura. Então, o oxímetro ele não está conseguindo ler direito, tá? E o que é que vai mensurar em relação à frequência de pulso, né? Então, aqui, esse dado 60, aqui que nós estamos vendo, ele está representando o quê? A frequência de pulsações por minuto.
Então, tem aparelhos que vocês vão identificar que ele não diz BPM. BPM, a gente vai lembrar batimento por minuto. Nós vamos falar daqui a pouco, quando vamos mostrar um pouco mais com relação a isso. O BPM é uma frequência que ela vem primeiro de duas situações distintas. Ou eu vou analisar pela ausculta cardíaca do paciente, eu vou auscultar ele diretamente e vou identificar a frequência cardíaca dele ali, tá? Ou eu vou mensurar por um aparelho de ECG, ou também eu posso mensurar hoje através de ultrassom. Então, o batimento por minuto, né? Se for pelo eletrocardiograma, que a gente viu agora há pouco, pelo ECG, ele primeiro vai identificar a frequência ventricular. Então, a gente sabe que lá no QRS tem a despolarização dos ventrículos. Então, cada despolarização de ventrículo associada à onda T, que é a repolarização, eu consegui fazer um ciclo cardíaco nesse paciente, e em 60 segundos dá X batimentos por minuto. Ou seja, se X despolarizações por minuto ventriculares vão representar mecanicamente, tá? Então, o elétron ele vai ver o quê? A parte elétrica, né? Então, eu tenho X frequências, né? X despolarizações ventriculares que vão gerar uma frequência ventricular, tá? Mas se eu associar isso à atividade mecânica do coração, que gera pulso, aí eu vou transformar isso em batimento por minuto, tá? Então tenham muito cuidado nisso, porque as pessoas às vezes confundem muito um pulso, um batimento por minuto pulsátil, o indivíduo vivo, com um batimento por minuto, numa atividade elétrica sem pulso, e o paciente pode estar em parada cardiorrespiratória. Então, só relembrando, no ECG eu tenho como ver a frequência ventricular, que mecanicamente nós vamos chamar de frequência cardíaca. Posso também ver a frequência cardíaca através de quê? Da ausculta direta com o estetoscópio, e posso também identificar através de um aparelho de eco de ultrassom, ok? Bom, e aí a gente só questão de escrita. Já na oximetria, ele não vai ver diretamente a frequência cardíaca. Primeiro que ele não vê, ele não enxerga a atividade elétrica, né? E ele está mensurando o quê? Aquelas pulsações que chegam arteriais, né? Naquela extremidade do dedo, se está sendo posicionado no dedo, e automaticamente, cada vez que chegar aquela pulsação, ele vai medir isso num ciclo de 60 segundos e vai chamar isso de 60 pulsações por minuto, por exemplo, nesse caso aqui, ok? Então, esse paciente ele teve 60 pulsações por minuto, ok? Mas a gente escreve 60 BPM, não está errado em prova, não está errado em geral, isso é uma discussão apenas mais técnica na área de engenharia clínica. A curva pletismográfica tem uma grande importância. Nós falamos ainda agora do índice de perfusão. E o índice de perfusão, ele nos ajuda principalmente a diferenciar se é um paciente que está com alto risco de choque, de má perfusão, quando ele está de 0,3 a 0,2 principalmente, ou menor que 1,4, tá? Mas o que muitas vezes gera dúvida. E para eu tirar essa dúvida, eu vou olhar agora para o gráfico de curva pletismográfica, que é o gráfico em forma de onda, né? E ele vai mostrar o que? A variação do volume de sangue nos tecidos a cada batimento cardíaco. Ou seja, tá? Cada vez que há uma sístole desse paciente, né? E automaticamente ele vai gerar uma pulsação do coração para as artérias e arteríolas, né? E aí serve para confirmar a qualidade do sinal do pulso. E o que é que você vai observar aqui? Você vai observar se essas ondas elas aparecem mesmo, a amplitude de onda descida com entalhe, né? Isso significa que ele tem realmente uma pressão de perfusão de pulso periférico. Se ele está com curvas se ele está harmônico, né? Então aqui ele já está mostrando um ritmo regular de pulsação. Então esse paciente ele pode ter uma arritmia cardíaca e pode estar irregular, tá? Mas se ele não tem arritmia cardíaca, por exemplo, você palpou o pulso, não sente um pulso dicrótico, por exemplo, então significa que esse paciente
ele não deveria ter alterações estrombóticas, né? Então, se ele tem uma harmonização, se ele tem a altura disso aí, então o que dá a entender é que ele está realmente marcando esses 98%, esse 2,1 e essa frequência de pulso de 60. Ele está confiável, ok? Agora, se ele está muito desordenado, sem um paciente, por exemplo, estar mexendo, então, por exemplo, se um paciente estiver mexendo muito, trêmulo demais, vai alterar, obviamente, todo esse gráfico, tá? Se ele estiver tremendo demais, não esquece. Então, tem que não confiar nesse sentido, né? Tem que esperar, repousar, trocar para outro local, para ver se está tudo ok, ok? E aí você vai poder confiar melhor, ok? Então, muitas vezes, no transporte, altera muito a saturação dos pacientes devido ao movimento da ambulância ou do avião, do helicóptero durante o transporte. Ok? Isso é muito importante ser observado. Então, voltando agora para o ECG, só relembrando aqui, então, cada vez que eu tenho um QRS, eletricamente, eu estou dando a entender que eu tenho, teoricamente, uma pulsação. Mas ainda eu só vou saber se realmente o paciente está consciente ou tem pulso, né? Então, lembrar disso, eu posso ter isso aqui e não ter atividade mecânica, tá ok? Então, aqui eu tenho a derivação D1 e D2, e aí eu estou falando aqui, então, da frequência ventricular, que é igual à frequência cardíaca quando tem, principalmente, atividade mecânica, né? Então, aqui ele está marcando o quê? 60 de frequência cardíaca ou ventricular, e está medindo também, igualmente, a mesma frequência de pulso. Então, significa que esse paciente está 100% com esta frequência cardíaca e chegando na periferia desse paciente, essa frequência de pulso correspondente à frequência cardíaca. Isso é muito bom porque se você diferencia isso, se você regula seu monitor para estar olhando frequência de pulso e frequência cardíaca, aí é uma dica que eu dou, faça isso principalmente nos pacientes portadores de marca-passo, seja marca-passo permanente ou marca-passo temporário. Por quê? Porque o marca-passo, quando ele está comandando, principalmente o marca-passo, que ele estiver fazendo um comando de uma única frequência, estiver programado para 60, 70, 80, significa que ele não vai baixar de 60. Se ele programou para 60 ou 70, ele não vai baixar daquilo. Pode até aumentar, mas baixar não, tá? E aí a gente pode pegar uma situação que pode acontecer, né? De um paciente, ele ter uma frequência aqui de 60, mas aqui ele ter uma frequência de 30. E aí, como é que nós iríamos resolver esse problema? Nós iríamos escrever 60 batimentos por minuto no prontuário ou vamos escrever 30 batimentos por minuto, né? Não, nós não vamos escrever nada por enquanto. Qual a dica? Então, se ele está conectado apenas mostrando uma derivação, eu vou mudar a derivação. Suponhamos que ele está na D1, eu vou mudar para D2. Então, quando eu mudo para D2, se ele permanecer, que é mais difícil, né, é uma forma de corrigir a leitura. Então, se ele agora passou a ser 60 e 60, significa que está acontecendo neste ponto aqui um batimento dobrado, ok? Então, por exemplo, a frequência do paciente, ela é, na verdade, 30. E aqui está 60. Então, aqui seria um batimento dobrado. Então, o paciente está com 30, você escreveu 60. Ok? Então, quando você mudou a derivação, aí agora aqui ficou 30. Então, vamos mudar aqui, vamos fazer uma simulação, né? Aqui agora, paciente, você mudou a derivação e agora todos os dois estão com 30. Então, isso significa automaticamente que agora eu tenho realmente uma certeza que a frequência cardíaca dele é 30 e não 60. Ok? Outra dica que existe é você
utilizar no seu monitor, programar, para ficar enxergando duas derivações, D2 e D1, ou D1 e D2. AVL também, AVF também pode ser colocada, mas D1 e D2 a gente também até observa padrões de eixo, de desvio de eixo, ok? E também posição de eletrodo se tiver errado. Então também dá para ajudar um pouco, tá ok? Aí teria que ter o AVR também para olhar, mas pelo menos o eixo dá para ver bem. O que mais? Eu espero que tenham entendido essa parte aqui. Então aqui a gente tem, relembrando a onda P, né? A onda P ela vai aparecer quando ela está presente, ela dá um sinal que tem um ritmo sinusal. Os QRS regulares, significa que é um ritmo sinusal associado a um ritmo regular. Né? O som do monitor ele tem uma regularidade de bip também. Quando ele está irregular em termos de padrão sonoro, é um sinal que alguma coisa está errada. Pode ser falha do equipamento, má leitura, mas pode também ser algum tipo de arritmia, tá ok? Então, tem que olhar sempre isso. Mas se eu tenho uma onda P ausente, algo vai errado, né? Então, uma taquicardia ventricular, uma taquicardia supraventricular paroxística, né? Outras arritmias pode ser que estejam presentes. A gente tem que estar ligado nisso. Onda P, o ideal é que ela esteja presente, ok? Onda T, então vem depois do QRS, né? Normalmente, olha só, maior que a onda P, né? Então ela é maior, aqui está dizendo menor, mas ela é maior que a onda P, a onda T, tá ok? Vamos fazer essa correção aqui. Aqui no material de vocês já vai estar corrigido. Ela é maior, né? Ela é maior, com mais aqui, que a onda P, ok? A onda R, ideal que ela seja aqui positivas, né? E também está presentes aqui positivo em D1 e D2. E a gente vai olhar ela sempre a distância entre uma onda R e outra. Ok? A gente já falou das ciladas, né? Que pode acontecer. E aí agora vamos ficar mais tranquilos, né? Em monitorizar melhor nosso paciente, né? Princípios básicos, primeiras derivações, né? Então tudo começou com o William Einthoven, né? Que foi o inventor do aparelho de eletrocardiograma. Então ele fez o quê? Ele mergulhou numa solução, né? O braço direito, o braço esquerdo e a perna esquerda, e aí ele utilizou um equipamento, que foi o primeiro eletrocardiograma, e aí nisso ele conseguiu registrar o quê? Ele registrou três derivações, três sinais eletrocardiográficos diferentes. Quais foram? A derivação D1, a derivação D2 e a derivação D3. E a gente vai ver que com isso nasceu as derivações bipolares. Então, o que são derivações bipolares? Né? Como o próprio nome diz, duas polaridades, negativo e positivo. Então, automaticamente, para a gente entender isso, é muito fácil. Primeiro, existe uma direção desses eletrodos para identificar o que está aparecendo lá no elétron, tá? Então, a direção, por exemplo, aqui, para eu enxergar D1, ela vem da direita para a esquerda. Para que eu vá enxergar D2, ela vem da direita para baixo, normalmente em direção ao eletrodo da perna esquerda. Em seguida, nós temos a derivação D3, que vem do braço esquerdo em direção à perna esquerda, tá? Então, agora, quando eu conecto três eletrodos no paciente, que a gente vai ver, eu consigo ver o triângulo de Einthoven. Está aqui o triângulo de Einthoven, tá? E aí a gente agora vai ver que elas são bipolares, porque inicia-se negativo, aqui é a origem dela, e ela vai em direção ao eletrodo positivo. E aí o que vai acontecer? Quando ela sai de negativo para positivo, aonde tiver positivo, a primeira dica, é para onde o aparelho de ECG, o monitor de ECG, vai estar olhando inversamente, em área posterior. Vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, a derivação de 1, negativo para positivo, braço direito, braço esquerdo, R de right, L de left. F
de foot, que vem de pé em inglês, ok? Então, D1 para cá, D2 para baixo, inclinado, né? E direção pé, e D3 do braço direito, do braço esquerdo para a perna esquerda. E aí estamos vendo o D3, né, com esses 3 eletrodos bipolares, né? Então, só relembrando, D1 do braço direito para o braço esquerdo, né? Então, eu consigo ver aqui, ó, RL, right, left, né? Left, right, left. D2 do braço direito, negativo, para a perna esquerda, aqui. Então, aqui eu venho para cá. RF, right e foot, né? E aqui o D3, aqui do L para o F, né? Que é do braço esquerdo para a perna esquerda. E aí eu tenho, então, as 3 derivações bipolares. A partir de agora, nós estamos começando a construir um plano chamado plano frontal, ok? E aí agora a gente tem uma novidade, né? E aí descobrimos que, com o passar do tempo, que o que aconteceria se eu colocasse um quarto eletrodo. Então, quando se colocou um quarto eletrodo, chama eletrodo da perna direita, ele é chamado de N ou G, passou a nascer, ó, filhos das derivações bipolares. Quais são os filhos? Então, a gente tem o filho de D2, que vai em direção, né, que a gente vai chamar de derivações resultantes, né, que serão monopolares, essas derivações, ou seja, só terão uma polaridade, que é a positiva, né, e elas são resultantes das derivações bipolares, tá? Então, a resultante de D2, que vem daqui para cá, ela tem o quê? Ó, ela está apontando para onde? Para a esquerda. A esquerda é left. Então, AVL, L de left. Derivação resultante de D2, AVL. Se ela tem origem de D3, então a resultante vai ser em direção a R, direita. Então vai ser chamada de AVR. Tá? E a resultante de D1 vai em direção à perna esquerda, o eletrodo da perna esquerda, ele vai ser chamado então de AVF de foot. Ele está ligado nesse lado inferior aqui, de cima para baixo, ok? E aí, com isso, eu tenho derivação D1 bipolar, gerando uma derivação monopolar, né, unipolar, que é o AVF. D2 gera o AVL, D3 o AVL. Com isso, a gente surge o plano frontal, onde eu tenho derivações agora bipolares e suas resultantes. Então, aqui é uma outra forma, que é que eu quero focar aqui, que vocês vejam, é que eu tenho aqui novamente outros gráficos mostrando, aqui um exemplo do D1, ou seja, do braço direito para o braço esquerdo, nessa linha aqui eu tenho um D1. Aí olha esse olhinho aqui, ó. Esse olhinho está mostrando o quê? Ele está do lado de cá, do lado, vamos dizer assim, do lado esquerdo do paciente, olhando, né, da esquerda para a direita. Então, ele está conseguindo ver toda essa imagem aqui, ó, que está desse lado aqui, tá? Então, eu estou enxergando o D1 inversamente ao sentido da seta. Por quê? Porque o sentido da seta final aqui é positiva. Então, onde está positivo é para onde está olhando. Então, isso é o olhado desse jeito. Ele está olhando para cá. Outra coisa que ele está olhando aqui, por exemplo, aqui quando a gente vai ver D2, vamos procurar o D2 aqui. D2 está aqui, iniciou aqui no braço direito e foi em direção à perna esquerda, né? Então ele está olhando para onde? De baixo para cima. Por quê? Porque é positivo e aqui ele está olhando de baixo para cima, tá? Outra visão que ele está olhando aqui, vamos procurar o D3. Como o D3 não deu para encaixar aqui, fizeram esse gráfico para cá, ok? Mas ele não está apontando para a perna direita, ok? Só entendendo que ele está fazendo isso. A direção está sendo essa, ok? E aí ele está o quê? Ele está apontando para baixo. Mas aí o eletrodo negativo é esse, o positivo é esse, então ele está olhando daqui para lá. Né? E aí eu tenho também
outra derivação resultante, que é D1, e D1, que é o AVF. E ele está olhando também de cima para baixo. Eu tenho 3 derivações aqui. Eu tenho uma derivação bipolar, outra bipolar e uma unipolar. E elas estão olhando de baixo para cima. Então, elas estão vendo a parede inferior, normalmente, do ventrículo esquerdo. Tá? D1 e AVL, então, aqui, aquela resultante que eu tenho aqui de D2, né, é o AVL. Então, aqui, AVL com D1, eu estou enxergando o quê? A parede lateral alta do coração, ok? Que é D1 e AVL. E o AVR eu estou vendo mais o lado direito, ok? Com isso, vamos agora associar já a visão da primeira parede que você está vendo, que é a parede inferior, tá? Normalmente ela enxerga mais o ventrículo esquerdo. Então, parede inferior do ventrículo esquerdo, eu estou vendo D2, D3 e AVL. E outra parede que você está vendo, D1 e AVL, a parede lateral alta, ok? Com isso, eu consigo ver duas paredes. E aí, eu começo a sentir falta de quê? Se for uma suspeita de uma síndrome coronariana aguda, de um infarto com supra, eu vou conseguir me contentar em ver tudo? Não. Eu preciso enxergar o plano horizontal ou precordial. Eu preciso de mais eletrodos, que a gente vai chamar de eletrodos unipolares, porque bipolares só existem 3, D1, D2, D3. São os monopolares precordiais. Esses estarão vendo diretamente, apontando diretamente para visualizar o ponto que ele esteja conectado no paciente. Ok? Então, vamos ver aqui mais uma revisão, aqui mostrando nesse gráfico a parede inferior, D2, D3 e AVF, os olhinhos estariam aqui, enxergando a parede inferior. E aqui, a parede lateral alta, D1 e AVF. Isso aqui o ECG vai visualizar. Parede inferior, parede lateral alta. D2, D3, AVF, parede inferior, D1 e AVL, parede lateral alta. E aí, fechamos com o plano frontal, né? O famoso triângulo de Eitover, com suas derivações bipolares e suas resultantes derivações unipolares. Ok? Bom, aí vamos agora associar esse conhecimento com o monitor, né? A aula é de monitor, né? E aí, na aula de monitor, nós vamos ver o que aqui? Nós estamos vendo 2 rótulos de cabos de ECG, né? Nós estamos vendo o rótulo IEC, que ele tem uma coisa diferente, né? O que é que ele tem de diferente? É que ele, em comum, vamos dizer assim, ele lembra do Brasil, né? Então, ele lembra das cores do Brasil, principalmente verde e amarelo, não é isso? Ele lembra um pouquinho de uma cor que pode ser qualquer time que tem a cor vermelha, mas não está completo ainda, porque é um cabo de 3 vias, ok? Então aqui eu tenho o padrão IEC, ele tem cores do Brasil, enquanto o cabo do rótulo AHA, American Heart Association, ele não tem as cores do Brasil. Ok? O que é que eles têm em comum? Eles têm aqui, no de 3 vias, a cor vermelha, que a posição é diferente. Ó. Aqui, e aqui é desse jeito. Ok? Então, vamos aprender a posicionar. Né? Então, por que a gente colocou o bebê? Porque o bebê, jamais a gente deve estar colocando eletrodos no bebê, nos membros, porque no membro ele mexe muito. Né? Então, é preferível utilizar no tórax um tamanho correto dos eletrodos, tá? Eu poderia colocar isso aqui, poderia colocar um tórax mais para cá, tá? Tem as formas de colocar os eletrodos, tá bom? Mas aqui eu estou representando o braço direito e aqui eu estou representando o braço esquerdo. Coloquei abaixo da clavícula dele, tá? Então eu coloquei então claro em cima, escuro, mais escuro embaixo, Brasil à esquerda. E aqui seria do lado direito, se fosse de 5, com 4 cabos ou 5, seria Paraíba ou Flamengo, né? Claro em cima, escuro embaixo. Claro, vermelho, mais claro que preto. Se for 5 vias, aqui seria o preto, ok? Então, como não tem um preto, fica só esses 3. E aí eu vejo
D1, D2 e D3. Aqui, no rótulo americano, eu vou ter o quê? O preto, que representa o braço direito, e o branco, o braço esquerdo. Veja que escrevemos uma palavra aqui, ó, olhando de frente, rala, rala, ok? Fica mais fácil, né? Right arm, left arm, ok? Braço direito, braço esquerdo, ok? E aqui sobrou um eletrodo que é da perna esquerda, tá? Que é o left leg ou foot, também chamado de left leg ou foot. Left leg ou foot, só muda as cores, ok? Então aqui é o eletrodo de apenas cabos de 3 vias. Lembre-se, outro detalhe, quando eu colocar cabo de 3 vias, eu tenho que ir lá no monitor e informar o monitor, selecionar cabo 3 vias e não cabo 5 vias, ok? Então, isso é a recomendação que existe. Eu vou utilizar cabo 3 vias, eu vou programar o monitor para 3 vias e não para 5 vias, para evitar qualquer tipo de falha. O cabo de 5 vias, então agora ele ganhou 2 eletrodos, ele ganhou agora, ó, agora eu tenho completo, tenho Brasil e Paraíba à esquerda, né? Vermelho e preto. E ele ganhou também mais outro eletrodo, que é o V ou C, né? Aonde eu vou posicionar. Então, veja bem, a posição acadêmica da gente falar isso aí é na posição de V1, quando a gente vai fazer um eletrocardiograma com para identificar os eletrodos na região precordial, tá? Então, aqui seria na posição de V1. Qual é o problema de estar de V1? Se eu não preciso enxergar V1, eu só estou querendo ver ritmo cardíaco, eu estou lá, regulei em D1, D2, ou no próprio plano frontal, e eu não quero, não preciso estar olhando derivação V1 ou V2 ou qualquer lugar. Por que eu estou falando isso? Porque cada lugar que eu posicionar o V, eu irei enxergar aquela derivação do plano horizontal. Então, se eu colocar aqui onde está a luzinha, eu estou vendo V2. Se eu colocar para cá, V3, V4, V5, V6, também à direita, qualquer lugar que eu posicionar, desde que eu tire uma foto, eu consigo enxergar no monitor as derivações precordiais. Quando é que a gente faz isso? Quando está danificado, perdeu, não tem um aparelho de ECG que possa imprimir ou gravar as 12 derivações simultaneamente, tá? Eu uso esse meio de artifício, tá ok? Então, qual a nossa orientação? Se ele tiver uma PCR, se for uma pessoa de maior tamanho, que precisa muitas vezes desfibrilar, eu não posso colocar a pá do desfibrilador aqui em cima, né? Então, nesse caso, eu tenho que ter todo esse cuidado quando eu for utilizar um desfibrilador. Então, muitas vezes a gente tira esse eletrodo daqui e coloca no processo chifoide. Que aí eu deixo livre a área de compressão torácica e eu deixo mais livre a área de utilizar a pá para o choque. Isso fica a critério da equipe, tá ok? Mas se for cair em concurso, para concurso público, a posição do eletrodo V ou C, que chamamos, é na posição V1, ok? Então, aqui é do lado do rótulo HA, então preto e branco permanece, vermelho também. O que é que ele ganhou aqui? Um verde. Então, agora, olha o que eles têm em comum. Eles têm um vermelho em comum e eles têm um verde em comum, em posições diferentes. Ó, tá vendo? Isso tudo alteraria o resultado até para fechar um diagnóstico, tá ok? Então, vimos aqui que o cabo de 5 vias, né, ele vai enxergar, além com as derivações bipolares, né, D1, D2, D3, ele vai enxergar também as derivações resultantes, AVR, AVL e AVF, além do V, se ele tiver conectado em algum ponto que ache interessante o enfermeiro, o médico, a equipe identificar, tá ok? Bom, então agora vamos para o plano horizontal. Então já vimos tudo do plano frontal, agora vamos para o plano horizontal. No plano horizontal, a gente vai ver o quê? Nós vamos posicionar os eletrodos de V1 a V6, tá? E aí a gente tem que ter que cuidado. Só lembrar, então de V1 a V6, né? Cada eletrodo desse, ele é positivo, então ele vai enxergar diretamente aqui. O que é que eu tenho em comum?
Então, o coração normalmente ele está voltado para a esquerda, né? Ele é voltado para ele, fica no centro do tórax, com o ápice voltado para a esquerda. E aí, V1 e V2, eles têm tendência a enxergar um pouco mais à direita, né? V3 a V6, eles enxergam mais a parte, principalmente mais anterior do paciente, né? Ok? Então, vejam a posição anterior e vejam aqui a posição. Então, só lembrando, quais são os pontos que a gente vai utilizar, né? Tá lembrado aqui, ó, então aqui eu tenho a região axilar, né? Médio axilar, que é o V6, ó, axilar anterior V5, né? Aqui, e vamos ver os demais agora. Então, V1, onde é que fica? Então, eu tenho o quarto espaço intercostal, né? Aqui à direita. Então, próximo aqui ao externo, quarto espaço intercostal à direita é o V1. O V2 eu vou ter onde? Quarto espaço intercostal à esquerda, né? O terceiro eu coloco agora? Não. Preferencialmente, eu vou colocar logo o V4. Então, eu vou baixar um espaço, que é o quinto espaço intercostal, aqui, tá? Que é o aqui, que é o quinto, baixo ele, e automaticamente eu vou medir que ele fica, ó, no meio da clavícula, é o ponto inicial de você observar, vai descendo até o quinto espaço. Então, é o quinto espaço intercostal, né, na linha médio clavicular, tá? E aí ficou um espaço entre os dois, que é entre V2 e V4, eu tenho o quê? Eu tenho o V3. Agora, nós vamos no mesmo quinto espaço para a linha axilar anterior, coloco o V5, e depois, na linha médio axilar, eu vou chegar lá no V6. Eu consigo colocar os 6 eletrodos, tá? Eu vou conseguir ver agora outras paredes do coração, né? Agora, e aí, a partir desse momento, agora eu enxergo no eletrocardiograma V1, V2, V3, V4, V5, V6. Só relembrando, lembram disso? Na aula anterior, ó, V1 tem um R baixo com V2, né? Normalmente é normal isso, tá? Tem a destrocardia que pode, né? Algumas situações, mas em geral é normal, né? E aí de V3 em diante começa a aumentar a onda R. E a onda S vai ficando cada vez mais desaparecendo. Entre V5 e V6 eu tenho mais onda positiva, né? Então a onda R ela vai aumentando, né? E depois vai desaparecendo ou muito pequena a onda S. São padrões mais positivos em V5 e V6. Ok? Vamos ver um pouco agora da topografia cardíaca. Então, na topografia cardíaca, a gente tem aqui V1 e V2, né? A gente vai chamar de parede septal, tá? V1 e V2, parede septal. V3 e V4, a gente vai ver a mais anterior, mais estritamente anterior. E V5 e V6 nós vamos chamar de lateral baixa, ok? Lembre-se que lateral alta é D1 e AVL, né? Então, olha só o olhinho aqui de novo, olha o olhinho vendo aqui, ó. Então, aqui, ele não está vendo de baixo para cima, não, viu? Ele está vendo exatamente essa área aqui, ó. É a área septal, tá? Ok? V3 e V4 ele está vendo diretamente aqui, né? De baixo para cima, ok? Ele está vendo diretamente isso, tá? V5 e V6 ele está vendo aqui diretamente aqui, parte lateral baixa. Com isso, a gente tem, então, a visão dos dois planos, o plano frontal e o plano horizontal. Então, o plano frontal eu vi D2, D3 a VF e vi D1 e AVL. O plano horizontal eu consegui ver de V1 a V6, ok? E aí eu tenho as paredes, D1 e AVL lateral alta, V5 e V6 lateral baixa, D2, D3 AVF parede inferior, V1, V2 a septal, V3, V4 anterior, ok? E aí tem que lembrar que o médico muitas vezes vai precisar que a gente, a enfermagem principalmente, ela posicione eletrodos, né, como por exemplo V3 e V4 do lado direito do tórax, para identificar, por exemplo, uma suspeita de IAM, um infarto agudo do miocárdio, de ventrículo direito, né? E aí eu vou ter que tirar esse V3 e V4 do lado esquerdo, transferir para o lado direito e escrever lá V3R e V4R. Eu posso fazer
várias modificações. Não só com monitor com 5 eletrodos, mas com monitor ou aparelho de ECG com 10 eletrodos. Tá? Eu tenho opções de enxergar, em média, 16 derivações, que pode ir até 19 derivações. Né? E aí a gente não falou, por exemplo, da parede dorsal, que está no material, eu estou lembrando, que antes falava-se de uma parede dorsal, que hoje ela é chamada de parede lateral pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? 2022, esse material já está disponível para vocês, lá no PDF, né? Que é sobre a parte de ECG da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, de V7 a V9, que é a parte que a gente vai pegar os eletrodos de V4, V5, V6 e transferir para a posição de V7, V8, V9, nesse caso, vai ter o quê? Nós vamos automaticamente enxergar a parede hoje chamada lateral e antes posterior dorsal, tá ok? Aqui está como é descrito que o médico escreve quando eu tenho, por exemplo, uma lesão isquêmica, por exemplo, um supra DST em V1, V2 e V3, né? Então, se for supra de sugestivo de AM, então ele pode ter tido uma lesão de parede. Como é que nós vamos chamar? V1, V2, V3. Olha, V1 e V2 eu sei que é septal. V3 começa com anterior. Somando os dois, anteroseptal. Mas se ele tiver V1, V2, V3, V4, eu tenho uma mistura de septal com anterior. Ele chama de estritamente anterior, tá? Parede anterior localizada, ele pode chamar de V3, V4 ou V3 e V5. Parede anterolateral, agora eu tenho não só a parede anterior, que a gente tem V3, V4 envolvido, aqui eu tenho um V4 envolvido com V5, com V6, com D1 ou AVL, ele vai chamar de anterolateral, ou seja, ele pegou tanto anterior como lateral, baixo ou alto, ok? Parede anterior extensa seria V1 a V6 com D1 e AVL. Parede lateral, estritamente aqui, faltou, obviamente, eles escreverem aqui lateral baixa, mas é a derivação V5, V6. Parede lateral D1 e AVL, inferior D2, D3 e AVL. Então, vamos ver agora falhas de monitorização. Então, muitas falhas de monitorização existem, né? A gente tem que primeiro prevenir que isso aconteça com a conexão adequada do equipamento, né? Isso é muito importante. A limpeza da pele do paciente, quando for colocar. Os eletrodos eles têm que estar íntegros, né? Limpos, se for de braçadeira, né? Tudo isso, os cardioclips, como são chamados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, prevenir e deixar o aparelho já com a programação adequada do que você vai ver, com filtros, etc. Então tem uma interferência que é muito comum também acontecer, né, quando os eletrodos estão no tórax, né? Muitos eletrodos no tórax podem mostrar esse sinal aqui, que é deslocamento de linha de base. Então isso aqui, uma das formas de identificar, por exemplo, é você tentar afastar eletrodos mais do tórax, tá? Colocar na parte região inguinal, na parte inferior, parte superior na região, ou nos membros, ou na parte supraclavicular, né? Você tem artifícios que podem ajudar, ou esperar o paciente acalmar um pouco. Tem interferências desse tipo aqui, grosseiras, né? E esses artefatos podem ser causados primariamente por ondas eletromagnéticas de fontes de energias próximas. Então, muitas vezes a gente desliga a fonte de energia do monitor ou do aparelho de eletrocardiograma, porque muitas vezes é uma cama que está conectada próximo, que pode gerar isso, tá? E a gente pode tentar minimizar isso também com mais filtro. Tremores dos pacientes também pode ajudar a ocasionar isso, né? É importante, pessoal, que os eletrodos eles estejam dentro de suas embalagens. Quando ele está fora, ele pode ressecar, ele pode alterar, inclusive, a parte fotossensível dele, tá? Então é muito importante que eles estejam em suas embalagens e, numa situação de emergência, primeiro você conecta nos eletrodos o cabo, os fios, depois você posiciona no paciente. Por quê?
ele pode estar muito agitado, uma parada cardiorrespiratória, e você não vai conseguir conectar, principalmente se for dessa forma aqui, que são eletrodos conectados por pressão, ok? Então isso aí faz com que você tenha dificuldade para conseguir colocar no paciente esses fios, esses cabos, tá certo? Tem também aqueles em forma de garrinha, é mais fácil, mas também pode soltar. Então, a recomendação é primeiro eu coloco aqui e depois eu colo no paciente, ok? Pele limpa, né? É importante. Tricotomizar, se necessário. Limpe a pele, eletrodo preservado, ajuste de filtro, tremores, previna tremores, aqueça o paciente muitas vezes, peça colaboração, manter eletrodo no tórax ao invés dos membros, quando ele tem tremores no membro. Né? Então você pode tanto fazer ECG ou monitorizar pelos membros ou no tórax, ok? O que é comum da monitorização são todos no tórax, mas nós fazemos, principalmente quem trabalha com ambiente pré-hospitalar, dá para se fazer qualquer ECG de 12 derivações, é, todos os eletrodos no tórax e também no tronco, vamos dizer assim, né? Tórax e abdômen, tá? Pode ser utilizado dessa forma. E aí a gente precisa entender o seguinte, que os monitores eles vêm com três categorias básicas de filtro, tá? Ele tem um modo diagnóstico, que é mais utilizado quando você quer fazer, por exemplo, um tipo de um ECG e tirar fotos do monitor, tá? Mas esse modo diagnóstico, a calibração, ela seria mais voltada, principalmente, para um aparelho de ECG, tá? Então, a calibração de um aparelho de ECG padrão, o filtro de alta é em torno de 150, essa variação até 250 é muito difícil encontrar um aparelho com esse tipo de variação, é usado mais em neonatologia, e o filtro de baixa, né, o low filtro, que ele é em torno de 0,05 Hz. Tá? Então, 150 por 0,05 é um padrão de calibração de um aparelho de ECG em relação à filtragem. Tá? E se você vai no motor, você põe no modo diagnóstico. Ele já tem pré-programado filtros que vão ajudar mais. Só que não é recomendado isso para UTI, tá? Então deve-se utilizar mais, como eu falei, uma situação extrema de fazer um ECG com monitor. No caso do outro modo, é um modo monitor, e esse sim é o que é mais utilizado na monitorização em todos os ambientes. Então, normalmente, no modo monitor, os filtros eles vêm pré-programados, normalmente, tá? É de 0,5 a 40 Hz. Tá? Então, é um exemplo de um filtro programado, né? Se ele tiver condições de alterar, e às vezes ele está muito baixo, você altera para aumentar, para ele melhorar a onda dele, tá ok? Aqui são os filtros de monitor no modo cirurgia. Então, a gente sabe que no procedimento cirúrgico, né, um paciente ele pode precisar utilizar o modo cirurgia para aqui, ó, tá aqui, ó, conectado aqui, modo cirurgia. Então, por que ele está no modo cirurgia? Porque se o paciente, quando o bisturi for acionado, vai gerar uma interferência muito alta. Então, o modo cirurgia, ele, apesar dele deixar as ondas grosseiras, um pouco de interferência, ele consegue sustentar mais durante os procedimentos cirúrgicos com bisturi elétrico, passando a conseguir monitorizar razoavelmente bem os pacientes, ok? Então, terminamos aqui a nossa apresentação. Vamos deixar aqui um vídeo para vocês associado, algumas demonstrações de um simulador de monitor, para que vocês fixem melhor. E aí eu convido vocês até a próxima aula do módulo 3. E convido também vocês a já fazerem o exercício do simulado, né, que tem lá na plataforma do Triagem, do módulo 2. Então, agora você já assistiu a aula, faz o exercício para fixar bem. São exercícios baseados em bancas de concurso. Você já está se preparando para o concurso, né?
que você venha a ter muito sucesso. E aí, fique agora com o vídeo de simulação e até o próximo módulo. Vamos agora fazer uma demonstração dos ritmos no monitor. Então, estamos no ritmo sinusal. Então, está apresentando aí onda P, QRS, onda T, um ritmo regular. E vamos alterar o tamanho de onda. Então, a onda pode ela diminuir para meio, pode manter em 1 ou pode aumentar para 2 ou mais. Quando eu aumento para 2 vezes, eu aumento o ganho. Eu aumento o tamanho da onda. O correto é que fique em 1, mas muitas vezes precisamos. Agora vamos alterar a velocidade para 12,5, volta para 25, e agora vamos colocar a velocidade, o dobro de 25, que é 50. Note que alarga o QRS em 50. Em 12,5 estreita o QRS. Ok? Vamos ver agora um ataque cardíaco sinusal. Então, frequência cardíaca acima de 100. QRS estreito. E na bradicardia, o QRS vai alargar. Ou seja, você vai ter um aumento da distância do QRS de um para o outro. Voltamos ao normal. Agora vamos analisar alterações que podem acontecer na imagem do eletro. Então, aí um exemplo do rede 60 Hz, ou seja, você fica com um ECG mais denso, com um pouco de falha e mais denso. Agora, no caso de bisturi, então, no momento que vai utilizar o bisturi, faz essa alteração, esse artefato. Então, voltamos para o normal. Agora, no caso de movimentação, então, veja que na movimentação, seja respiratória ou o paciente mexendo, dá para identificar. Então, é importante a gente entender os filtros, né? Então, nós estamos aqui no monitor, né? Então, o monitor, se o monitor tiver capacidade de aumentar o filtro alto para 150 e você quer fazer fotos de eletro para identificar, fazer um tipo de um ECG por fotos, então você aumenta. Se vai usar para monitor, a gente recomenda que fique até 40 para 40 Hz para monitorização, ok? Vamos ver um pouco relacionado à parte numérica, né? Então nós temos a parte numérica e os gráficos, né? Então nós temos o gráfico de pressão arterial, gráfico de curva pletismográfica, de saturação, nós temos gráfico de ECG, gráfico de frequência respiratória, gás carbônico, com diversos gráficos. Agora vamos ver um pouco da parte dos alarmes. Então, por exemplo, um paciente que naturalmente tenha, pela patologia, uma bradicardia dele, o alarme vai ficar, obviamente, tocando a todo momento se a frequência tiver menor que 60 ou 50. Então, nesse caso, você pode alterar temporariamente esses alarmes para poder adequar a patologia do paciente. Então, nas bradicardias principalmente, muitas vezes o paciente ele está estável com frequência de 40, por exemplo, né? Mas aí você vai tentar regular que momento, por exemplo, 35 abaixo, ele iria alarmar. Também você pode fazer alterações nos casos de DPOC, pacientes que têm saturação baixa, por exemplo, em torno de 90%, 88%, e aí o alarme ele vai alarmar se tiver, por exemplo, abaixo de 95%. Então você altera para que para aquele tipo de paciente que não fique alarmando direto. E um conselho que a gente dá é que logo após você utilizar isso naquele paciente, quando o paciente mudar de quadro ou ele receber alta, é importante que volte a ter os parâmetros da programação que o hospital, que a engenharia clínica deixa como padrão, né? Então, se eu mexo, eu sou responsável por torná-lo como veio lá da manutenção, ok? Então, sempre lembrar disso, que o próximo paciente que vier pode ser um paciente que você alterou e ele venha a causar um dano secundário ao paciente. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter nessa simulação que você viu de
monitorização e de alarmes. Até o próximo módulo.